Estudo Bíblico 1 Samuel 22, verso 1, Caverna de Adulão, lugar fortificado a sudeste de Belém. Seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele, isto é, foram de sua casa a Belém. Todo o clã aparentemente juntou-se a Davi no exílio. No Oriente, não é fora do comum para uma família inteira ser totalmente massacrada devido à falha de um de seus membros. E o massacre em Nobe demonstrou à família de Davi o que lhes aguardava. Tinham medo da perseguição de Saul, pois todos seriam mortos e os bens confiscados. Verso 2: 400 homens. Davi tornou-se o chefe de uma formidável força de homens unidos por circunstâncias adversas. Todos eles possuíam motivos para estarem descontentes com a situação reinante. O sofrimento e a opressão os uniam mais do que um soldo rico, o que Davi não tinha. Esse exército pessoal logo chegaria a ter 600 homens, capítulo 23, verso 13. Verso 3. Passou Davi a Mispá de Moabe. Mispá significa torre de vigia ou lugar de observação. Localizada numa das alturas do Planalto a leste do Mar Morto, esse local não pode ser identificado com exatidão. Havia boas relações entre Davi e o rei de Moabe, em parte por ter sido Rute a Moabita bisavó de Davi, Rute 1:4 e 4, verso 13, e em parte por ter Saul guerreado contra Moabe, 14:47. Por conta dessas coisas, Davi buscou refúgio para seu pai e sua mãe em Moabe. Verso 4, lugar seguro. Transliterado Mesudá. Pode se referir a Massada, a fortaleza na montanha acima da costa do Mar Morto ou algum lugar desconhecido. Verso 5, profeta Gade. Aparece aqui pela primeira vez. Manda que Davi volte a Judá. Um rei não pode estar longe do seu povo, mesmo que tenha que sofrer. Mais tarde tornou-se o vidente de Davi, segundo Samuel 24:11. Bosque de Herete, lugar agreste nas montanhas de Judá. Verso 6. Achando-se Saul em Gibeá. Aqui vemos uma descrição viva de um conselho da antiguidade, reunindo-se para discutir assunto de Estado e dispensar justiça. Lança, um lembrete da ameaça que Saul representava tanto para amigos quanto inimigos. Capítulo 18, versos 10 e 11, 19, versos 9 e 10 e 20, verso 3. Verso 7. Filhos de Benjamim. Saul perguntou à sua própria tribo se a associação deles com Davi lhes traria mais posses e privilégios do que os que já tinham com ele Saul. Demonstra quão isolados ainda eram as tribos e que, na sua maioria, Saul estava cercado por membros de sua própria tribo. Dar-vos-á também o filho de Jessé. Saul não tinha palácio, nem corte elaborada. Os seus únicos servos eram os benjaminitas. Ele insinuou que Davi também se limitaria à sua própria tribo. Embora, apesar de tudo, Davi foi na direção oposta e arriscou perder a lealdade de Judá. Versos 8 a 13. Para me armar ciladas. Saul ensinou que Davi estava tramando a morte dele. Isso não era verdade, já que mais tarde ele pouparia a vida de Saul. Capítulo 24, verso 4 e 26, verso 11. Versos 11 a 19. Aimeleque defende corajosamente a Davi, ausente. Verso 14. Saul, em represália, manda exterminar os sacerdotes. Verso 16. Joséfo diz que eram ao todo 385 pessoas, 85 sacerdotes e 300 pessoas da família. A guarda real recusou-se a realizar a matança, verso 19. Doeg, o idumeu, porém, prestou-se a ser carrasco e degolou 85 homens que vestiam estola sacerdotal, verso 18. Quanta diferença entre o Saul que poupou os filhos de Belial no início de seu governo, capítulo 10, verso 27,
e 11, verso 13, e o Saúl de agora. São mortas crianças de peito, mulheres, velhos, bois, jumentos e ovelhas, verso 19. O crime é ainda maior quando se lembra que Saul poupou a Agag, rei dos amalequitas, suas ovelhas, bois, animais gordos e cordeiros. Capítulo 15, versos 8 e 9. Foi uma matança em que se cumpriu a profecia contra a casa de Eli. Capítulo 2, versos 31 a 33, com a exceção de Abiatar, que mais tarde foi afastado do sacerdócio por Salomão. 1 Reis 2, versos 26 a 29. Verso 13. Se levantasse contra mim. Saul insistia falsamente que Aimeleque havia feito um pacto com seu inimigo Davi. Verso 14. Tão fiel como Davi. Aimeleque respondeu defendendo o caráter de Davi como leal a Saul. Verso 17. Não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes. Embora Saul tivesse condenado Aimeleque e os sacerdotes à morte, seus servos tinham suficiente sabedoria para não levantarem suas armas contra os sacerdotes do Senhor. Verso 18. Que vestiam estola sacerdotal de linho. A palavra traduzida para vestiam sempre significa levantavam ou carregavam. Assim, Doeg matou naquele dia a infame 85 homens que levavam a estola sacerdotal de linho. Sacerdotes em plena atividade, cada um qualificado a transmitir oráculos através do uso da estola. Verso 19, passou o fio da espada. Literalmente, de acordo com a boca da espada, os antigos desenhavam a espada no formato de animal, com a lâmina da espada representando uma língua e os outros dois lados do cabo representando os lábios. Na loucura da sua furiosa teimosia, Saul descarregou sobre uma cidade inocente, dentro dos limites de sua própria tribo, a vingança que ele deixou de exercer sobre uma nação pagã culpada, conforme os mandamentos de Deus, capítulo 15, verso 3. Versos 20 e 21. Abiatar, filho de Aimeleque, foi o único que escapou da matança. Atribui-se o fato por ele ter estado na hora da chacina no santuário, oficiando ao Senhor. Era um serviço que exigia a presença constante de um sacerdote. Verso 20. Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, provavelmente deixado como responsável pelo santuário em Nobe, escapou ao massacre e fugiu com a estola sagrada, capítulo 23, verso 6, para junto de Davi em Adulão. Ele compartilhou com Davi todas as peregrinações e Davi o colocou na posição de sacerdote juntamente com Zadok. Mais tarde, Abiatar apoiou a tentativa de Adonias em assumir o trono e, consequentemente, foi banido por Salomão em Anatote. Jeremias poderia ter sido um descendente dessa família. Verso 22, fui a causa. Capítulo 21, verso 2. Davi reconhece as suas culpas e revela em si uma rara qualidade, a de humildade e autocrítica. Nota homilética: a grandeza de Davi consistia em 1. Saber ser humilde e arrepender-se, segundo Samuel 12, verso 13, 24, verso 10, o que Saul não sabia. 2. Ser leal aos amigos, segundo Samuel 9, 7. 3. Reconhecer o valor dos outros, segundo Samuel 2, versos 4 a 7. 4. Respeitar a ungido do Senhor, capítulo 24, versos 6 e 26, verso 9. Verso 23. Fica comigo. Abiatar, agora sumo sacerdote, acompanha a Davi. E Saul fica sem assistência sacerdotal, tanto na parte cerimonial como na parte da revelação. Nota homilética: companhia abençoada. 1. Com Abiatar, Davi tem a continuação do serviço religioso, verso 23, e 2 Samuel 20, verso 25. 2.
Tem a estola sacerdotal, Urim e Tumim, que é a revelação de Deus, capítulo 23, versos 9 a 12 e 30, versos 7 e 8. 3. Tem um amigo que o acompanha nas suas andanças e lutas, capítulo 30, versos 7 a 20 e 2 Samuel 15, verso 24.